Então, uma seguinte, deixa eu ver onde está anotado aqui. A gente vai combinar o seguinte: a gente vai começar o trabalho na ordem que está na tabela, mas a gente vai pedir para cada um de vocês, quando começarem a falar, fazer o seguinte, vocês vão falar vão responder 4 itens. Pode até incluir alguma coisa a mais, não pode demorar muito para responder os 4 itens, para todo mundo poder falar, né? Mas o primeiro item é falar o nome, né? Dizer o seu nome e a instituição de origem. Segundo item é responder qual foi a motivação para realizar o trabalho. O que me motivou a fazer esse trabalho? O terceiro item, houve repercussão ou divulgação dos resultados do trabalho para os alunos do curso, a comunidade do curso, do instituto, soube do que foi feito, como foi que reagiram, coisa desse tipo. E o quarto item é exatamente assim, quase uma repetição, dizer que como a comunidade participa nesses trabalhos e se há incentivos para esses trabalhos. E se precisar, a gente repete esses 4 itens, porque ninguém precisa estar anotando aí. Falar rapidamente de mim, eu sou o professor Malaquias, do curso de Engenharia Civil do Instituto Tecnológico da Universidade Federal do Pará. Olha, coisa pra caramba. Engenharia Civil, Instituto, Universidade Federal do Pará. Eu já estou há algum tempinho aqui na universidade e já estou assim quase já de saída. Já era para ter saído, mas eu sou meio teimoso, ainda não saí ainda. Mas vou sair, tem que sair de qualquer jeito. Uma hora tem que sair. Bem, eu vou pedir para a Aline se apresentar também, falar um pouquinho dela, tá? E o Daniel também. Ok, Aline, pode falar, Aline. Ok, obrigada, professor. Bom dia a todos. Eu sou a Aline Nunes. Hoje eu estou no IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Eu sou coordenadora de assuntos minerários aqui do Instituto. Eu sou engenheira de Minas. Eu fiz mestrado e doutorado em tecnologia mineral. E aí, boa parte da minha vida profissional foi na academia, então por isso que eu estou aqui. Eu sou colega lá da Andréia, amiga da Andréia. Eu fui professora lá na UFMG, fui professora também no IETEC e na PUC. Obrigada, professor. Obrigado também, Aline. Daniel. Bom, bom dia. Meu currículo não é tão extenso igual o do Malaquias e da Aline, né? Eu sou estudante de graduação aqui na UFMG, por isso estou participando como o apoio estudantil, né, como parte da equipe para organizar. Sou estudante de engenharia de produção e aqui na universidade eu sou um dos diretores do diretório acadêmico, então tenho essa participação aqui no movimento estudantil. Boa sessão para vocês, para nós, né? Acho que vai ser bem legal pelos trabalhos. Ok, Daniel, muito obrigado. Então, bora começar nossos trabalhos. Eu começaria chamando o trabalho, deixa eu ver o bloco 1 aqui. Primeiro trabalho que está na planilha, as competências necessárias para o engenheiro de petróleo. Tem, eu acho que a Júlia está aí, né, Júlia? Já vi o nome por aí, Júlia. Tá aí, Júlia? Tem a Júlia e tem o Messias Gutenberg. Não tá, agora eu vi o nome Júlia aí, não está aparecendo aí? Tá sim, a Júlia Aguiar. Ela tá até com o microfone aberto, não sei se ela não tá conseguindo falar. E o Messias respondeu no chat que ele está por aqui também. Se não responde alguma coisa aí, Bom, Daniel. bom dia, tudo bem? A Júlia tá aqui é porque ela tá tendo um probleminha no áudio, mas eu tô aqui também, sou o Messias. Pode falar então, Messias. Messias, tu pode responder aqueles 4 itens que nós pedimos aí? Posso sim. Então, vamos lá. Vamos lá, bom dia a todos. Eu me chamo Messias Gutenberg, sou aluno da Universidade Federal Fluminense. A principal motivação que a gente teve foi, basicamente, né, entrando no contexto da pandemia, a gente estudou sobre as práticas experimentais e a importância delas, né, para a formação de um engenheiro de petróleo mais competente. E
visto que a gente ficou sem acesso a essas práticas, a gente ficou com um certo receio de ter uma defasagem nesse sentido. E discutindo, né, eu, a Júlia, nosso orientador e o pessoal do nosso grupo de estudo, que é o Petropet, a gente chegou à conclusão de que seria legal estimular algum tipo de proposta ou alguns experimentos que pudessem ser realizados na pandemia para poder aproximar o máximo que a gente conseguisse né, da prática experimental sem propriamente estar lá na universidade. Então, a gente viu no estudo teórico alinhado à modelagem 3D, utilizando software, que é o SolidWorks, uma maneira de tentar visualizar os experimentos, como eles seriam realizados, e, e aí deixar tudo estruturadinho, preparado para quando a gente voltar no contexto presencial, a gente conseguir realizar esses experimentos de acordo com as propostas que a gente estudou na pandemia. A outra pergunta é se houve repercussão e divulgação dos resultados. Houve uma divulgação dos resultados através do grupo de estudo Petropet UF, que é através do Instagram e do site do grupo, só que eu acho que ainda poderia ser melhor disseminado, mas no geral foi divulgado em pequena escala. Mas a ideia é que a gente consiga ter acesso a mais professores do nosso curso e colocar esse trabalho à disposição da comunidade, porque a intenção foi essa, né? Ajudar o pessoal a cobrir essa defasagem de experimentação. E, no caso, ainda não há respondendo à última pergunta, né? Ainda não há uma participação, nesse trabalho em específico, ainda não há participação da comunidade externa, né, ou dos alunos que não participaram propriamente do trabalho, mas a gente quer incluir, fazer essa inclusão. Então, o que a gente fez? A gente conversou com o nosso professor, um dos professores que escreveu com a gente, orientador, que ele está tendo acesso ao laboratório, e aí a gente pegou a modelagem 3D que a gente fez no trabalho, a gente propôs de um jeito que fosse o mais simples possível, né, para ser construído o aparato experimental com coisas de dia a dia de engenharia civil, tipo T, cruzeta, essas ferramentas que você compra em depósito comum. E aí o professor, ele comprou tudo e fez o aparato, ele existe. Eu só não consegui trazer fotos e tal, porque eu não tive acesso ao laboratório e está bem restrito, mas o aparato existe, ele é funcional, e o professor pretende aplicar ele nas aulas assim que possível, assim que a gente voltar. Então, com certeza vai contribuir para o pessoal, porque quem tiver interesse, o aparato está lá. Então, acho que foi uma coisa bem legal que a gente conseguiu fazer. Ótimo, Messias. Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. É um bom caminho aí de vocês aí no curso, ajudando, contribuindo e mostrando essa experiência, né, de vocês querendo ajudar, né? Muito bom. Muito obrigado. Segundo trabalho, participação de graduados em engenharia na ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos. Antes, que é o Marcos, né? Provesani. É isso? Marcos, está por aí? Sim, bom dia. Marcos, só um instantinho. Antes de tu responder as perguntas, tem duas perguntas para tu responderes. Uma da Aline, ela tem uma pergunta para fazer para ti. É isso? Uma da Aline e outra do Daniel. Então, os dois vão te fazer duas perguntas antes de tu responder aqueles 4 itens. Pode ser? Aline, tá aí, Aline? Sim. Bom dia. Parabéns aí a todos, né? Mais uma vez pelos trabalhos. Sobre esse trabalho, é uma pergunta simples, né? Se você avaliou também a participação de outras profissões lá na NPG.
Sim, eu cheguei a levantar, mas eu não coloquei na tabela porque eu fiz nesse foco da engenharia. A que mais tem é a história, assim, de longe. Ah, sim. É porque vem Mas, imediatamente a curiosidade, né, de ver a distribuição em outras profissões, né? Quem está ali mais presente, né, sim, na mas a associação, história né, lá na NPG. tem uma quantidade boa de matemática, assim, bem menor do que história, mas uma quantidade boa de matemática, de pedagogia, direito, e no início do levantamento tinha de medicina também, que agora já não tem tanto, mas no início tinha mais, que era principalmente os residentes, né? Hoje toda gestão tem um, dois de medicina, mas já é uma quantidade menor. Ah, legal. Obrigada, Marcos. De Muito bom. nada. Obrigada. Daniel, pode ir. Bom, bom dia, Marcos, e a todos novamente. A minha pergunta, e aí pode ficar até para você responder junto com as 4 perguntas, partindo ali do resultado que você encontrou de que tem poucas pessoas na engenharia. Queria que você discutisse um pouquinho o motivo disso, assim. O que que você entende que é a causa? Por que que os alunos de engenharia estão, e aí eu vou generalizar um pouco, não estão participando do movimento estudantil, por exemplo? E aí, assim, para fazer essa discussão mesmo, porque eu achei o trabalho bem interessante nesse sentido e até pela vivência que eu tenho aqui na Escola de Engenharia da UFMG. Beleza. Então, deixa eu fazer uma discussão geral. Assim como o professor Malaquias, eu chamo Marcos Johari, você só me chama de Johari, né? Segundo nome, mas não ligo se chamar de Marcos também, não. Esse trabalho, ele surge essa curiosidade, assim, que nem você, né, participa do DA, eu também participei quando eu estava na graduação, hoje eu sou pós-graduando, eu formei em Viçosa, Engenharia Mecânica, e hoje faço mestrado na Unital, e também sou da NPG. E eu fiz um projeto de extensão, ainda na graduação, sobre formação profissional em engenharia. E aí eu até submeti um artigo que eu apresentei ontem sobre formação profissional em engenharia e participação no movimento estudantil, se existe essa relação ou não. E a partir disso me surgiu essa dúvida. A gente sabe que tem pouca participação, pela nossa experiência, mas o quão pouco é isso? Então, daí que me surgiu esse problema que eu identifiquei, né, e tratei nesse artigo. Acho assim que não tem uma resposta fácil. Tanto assim que uma das sugestões que eu deixo no trabalho é aprofundar o entendimento nisso. Mas assim, são várias questões. Acho que uma delas é o quê? A gente, enquanto engenheiro, tem muito um foco na questão de que tem que ir lá fazer cálculo, resolver um problema e acabou. E o resto a gente não olha. Só que, inclusive, uma competência profissional nossa que tem sido demandada, que tem sido exigida, não são mais, as principais não têm sido mais as competências técnicas, mas sim as competências tipo as soft skills e as de relacionamento, de gestão, de visão holística, entre várias outras questões, que, por exemplo, de capacidade de análise de dados, de pensamento crítico, isso tem se alterado nos últimos anos. Tanto de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de engenharia, também pelos vários relatórios, como, sei lá, o Futuro Trabalho do Fórum Econômico Mundial, e vários outros relatórios que identificam as demandas que existem na sociedade para os profissionais. E a gente, enquanto estudante ou, né, egresso de engenharia, a gente tem que conseguir se adaptar a isso. Então, acho que dando um pulo para frente um pouco agora, eu acho que um ponto assim que poderia ajudar a aumentar a participação são as pessoas perceberem que as atividades extracurriculares são parte da nossa formação enquanto profissional. E aí, nesse outro artigo, eu tratei o movimento estudantil não apenas, né, no sentido estrito, CADA, mas no sentido mais amplo, que movimento estudante, grupos culturais, grupos religiosos, grupos de esporte, empresas júnior, e tudo isso nos auxilia na formação profissional, que é, por exemplo, quando a gente aprende a fazer a gestão de um lugar, a gente aprende a se comunicar melhor, a gente tem que lidar, por exemplo, com um coordenador de curso que tem 30 anos de experiência e a gente tem 2 na universidade, a gente tem que dar conta de conversar com ele, apresentar as nossas demandas. Então, isso nos força a desenvolver muito rápido. Só que, ao mesmo tempo, e aí já voltando para a sua pergunta, se tem aumentado muito, aí é uma visão pessoal, e assim, que aí eu já, né, não estou trazendo com base na pesquisa, mas uma apatia muito grande com relação às ações coletivas.
se tem aumentado o individualismo e que isso, quando a gente entra para um CA, para um BA, eu posso estar buscando uma melhoria, né, para alguma coisa minha especificamente, mas nem sempre. Então, assim, para que eu vou gastar um tempo para buscar uma coisa que não vai mudar a minha vida? E isso, não só na engenharia, mas de um modo geral, as pessoas não têm essa visão de coletividade. Mas, assim, pensando no, até mesmo num ganho pessoal, seria isso, assim, a sala de aula nos dá o arroz e o feijão, que é o cálculo, é a matemática, é o cálculo de estrutura, a elétrica, sei lá o quê, aquela base que as engenharias têm. Mas a participação nessas outras organizações vai nos dar a mistura ali da comida, que vai ser aquele complemento que nos diferencia. Deu para compreender? Então, assim, eu até deixo como sugestão você procurar o outro artigo, depois você pode me procurar, eu te mando ele também, que eu mandei, que eu faço essa discussão sobre a relação da formação profissional e a participação no movimento estudantil. Então, é um ponto bacana, assim, que você que também está no movimento estudantil, de identificar para dar mais argumento, né? Assim, para quando for conversar, apresentar as questões. Ok, Marco, obrigado. Vou continuar. Posso continuar chamando de Marco, não tem problema, né? Mas, eu tinha anotado essa pergunta, muito boa, Dani. A pergunta que tu fizeste foi uma pergunta que eu fiz também para mim, mas por que poucos engenheiros? Qual foi a tua experiência como aluno na graduação, Marcos? Sobre esse aspecto que tu acabaste de falar agora, Sim. não é a questão da formação profissional, mas sobre esses aspectos. Eu acho assim que foi difícil no sentido de que, por exemplo, no meu curso, durante 2 anos só tinha eu. E não tinha outras pessoas que se interessavam. A gente buscava e não tinha. Eu acho que existe um preconceito muito grande, primeiro, assim, muito porque aí são várias outras questões. Algumas pessoas têm uma restrição, existe um embate entre as áreas de humanas e as áreas de engenharias, assim, de uma certa forma. E no movimento estudantil tem muita gente de humanas. Então fica aquela coisa, o embate que existe entre as áreas. Tanto que ontem, na discussão de um outro trabalho, que foi uma professora falando sobre ensino de português e literatura, e também um outro sobre história dentro da engenharia. Então, assim, a história da engenharia e o outro sobre a escrita científica. E surgiu essa questão desse embate que existe, mas que a gente tem que trabalhar de uma forma interdisciplinar. Então, eu acho que foi, para mim, pessoalmente, foi uma experiência muito rica, porque eu entrei na universidade e não dava conta nem de cumprimentar os outros. Assim, não dava conta de apresentar, era todo tímido, cheio de coisa, e isso me ajudou a desenvolver. Eu acho assim que a participação no movimento estudantil me tornou o profissional que eu sou hoje, até mais do que a sala de aula. Mas, porque a sala de aula vai passar estritamente técnico, e uma questão que é muito caixotinho, que é igual para todo mundo ali. Aquele ensino bancário, né, como se diz, né, que você deposita e depois a pessoa extrai ali na prova. Enquanto que a gente deveria ter essa formação que seja mais personalizada também, de acordo com os objetivos da pessoa. A sala de aula, ela não é para formar profissionais do mercado de trabalho, na minha visão. Seria para formar pessoas que vão atuar na sociedade e que pode vir a ser no mercado de trabalho. Mas pode ser num governo, pode ser numa ONG. E na engenharia, a gente não tem essa visão. Eu, por exemplo, estou numa empresa hoje, numa multinacional. Mas, assim, eu nunca vi na engenharia falando assim, olha, por que você não busca aí abrir sua empresa? Desenvolve uma inovação, faz um empreendedorismo. Ou então, por que você não vê a possibilidade de trabalhar numa ONG, fazendo um trabalho social, que seja um trabalho voluntário extra o seu trabalho. Isso não nos é fomentado. Então, muito porque a gente tem essa visão muito encaixotadinha. Respondi a sua pergunta? Ou ainda ficou em aberto? Não, eu acho que tu acabaste retratando a nossa realidade no Brasil todo, não é? Os cursos técnicos, os cursos de engenharia são exatamente isso. Está faltando mais esse lado humanista e uma formação mais humana, né? Quer dizer, a gente só pensa nos números, nas contas, no computador, acaba esquecendo do resto. E nós somos todos carentes disso, a gente tem muito problema disso entre os alunos, a gente sabe que tem, que existe. Precisa pensar um pouco sobre isso. A instituição falha nesse aspecto, né? A instituição falha, os cursos falham, todos eles, praticamente, não vou dizer todos porque é uma palavra muito forte, mas a maioria omite essa questão. Sim.
E só Tu para queres... encerrar, Tá. um último insight. Hoje em dia, assim, trazendo um pouco do outro trabalho também, mais do que a gente saber algo, então, ou seja, saber, por exemplo, como é que faz o cálculo de uma estrutura, a gente tem que saber aprender algo, porque as coisas têm mudado muito rápido. Talvez há 50 anos atrás, quando você aprendia engenharia, 60 anos atrás, quando você se aposentava era mais ou menos a mesma coisa, era pouca mudança. Hoje está tudo mudando muito rápido. E aquele trabalho que é repetitivo, a maior parte está sendo feito por script ou robô. Então, a gente, mais do que aprender a fazer aquilo, a gente tem que aprender a aprender. E aí, os cursos de engenharia, eles têm que mudar isso. Uma sugestão aí para quem é professor pensar. Mas obrigado pela oportunidade e bom dia. Obrigado também, Marco. Próximo trabalho, desenvolvimento de processos fermentativos e análise sensorial no ensino de engenharia química. Eu acho que é a Madrite Duarte que está defendendo esse trabalho. Isso. Eu não sei se a minha... Bom dia, né, professor Malaquias, bom dia, Madrite. Daniel, Jorrado também, todos os outros aí presentes. Eu não sei se a minha câmera está aberta para vocês, porque para mim ela parece aberta, mas eu não vejo a minha imagem. Nós não estamos te vendo, não estamos te vendo. Eu troquei para USB aqui também. Marcos, fecha a tua câmera. Não sei se atrapalha aparecer. Não está atrapalhando. Continua então... sem aparecer. Ai, uma pena. Mas eu sou a mesma lá do vídeo. Tá bom? Até fiz o mesmo cabelo para não ter problema. O mundo virtual, né? Mostra outra realidade. Bom, então eu vou fechar aqui e vou me apresentar, né? Vou responder as 4 perguntas. E também vou aproveitar o gancho aí do Johari, né? E da colocação aí do professor Malaquias quanto a essa necessidade de inovação no ensino de engenharia. Bom, eu sou Madrite Estel Costa Duarte, sou formada pela Universidade Federal de Viçosa também, no curso de Química. O meu mestrado é na Redmat, em Engenharia de Materiais, pela UFOP, né? E eu atuo no Centro Universitário UNA há 11 anos, né? Eu sou professora das engenharias, como a minha formação em Química, também atuo em alguns cursos da saúde. A motivação para esse trabalho foi exatamente a tentativa da inovação do currículo, né? O currículo por competências, que a gente recebeu a missão, né, de implementar durante a pandemia. Então, a gente recebeu aí do Grupo Ânima, através da vice-presidência acadêmica, essa demanda de modificação e modernização do currículo. Então, a gente tem um currículo agora que não são disciplinas mais, são unidades curriculares, e a unidade curricular ela é composta por 2 professores para conseguir fazer essa miscigenação de informações e tentar deixar as disciplinas mais aplicadas, levando em consideração essas competências necessárias, como o empreendedorismo, né, saber analisar os dados para tomar decisões. E então a motivação foi essa, foi ensinar bioquímica num cenário de pandemia, com um currículo novo, com necessidade de inovação. A repercussão, ela aconteceu entre os alunos e entre a instituição da seguinte forma. Na instituição, os coordenadores de curso, né, e os professores de tempo integral e tempo parcial, que são membros da coordenação de curso, eles levam tudo que está sendo feito em uma tentativa de inovar o currículo para essa equipe de vice-presidência acadêmica. Então, dentro da instituição, do Grupo Ânima, né, teve uma boa repercussão entre os professores do grupo inteiro. Então, eu estou em Minas Gerais, na Regional Minas, mas os cursos de engenharia dentro do Grupo Ânima estão em Goiás, Rio de Janeiro, Nordeste, né, então, no Sul, em Santa Catarina, por causa da aquisição do grupo, né, de vários centros universitários. Então, tudo que a gente vai produzindo vai se repercutindo de forma mais dinâmica, né, por meio das comunicações internas, para que a gente consiga compartilhar experiências em diferentes estados do país. A repercussão em relação aos alunos foi mais dentro das salas de aula. Então, dentro desse modelo online que nós estamos vivendo por conta da pandemia, a gente teve aí uma repercussão positiva dos alunos,
por conta deles perceberem que a gente tentou algo mais na linha do empreendedorismo, a tentativa de alinhar currículo, de alinhar conteúdos mais complexos com a aplicação prática e essa necessidade de profissionalização, mesmo que seja dentro da sua residência, né? Então, e aí a repercussão eu senti que foi muito positiva dentro do grupo, eu não esperava uma repercussão assim tão positiva em relação ao que a gente estava fazendo, né? Eu e a outra professora, minha colega também, que dividiu essa unidade curricular. E com relação à comunidade, com relação ao incentivo, né? O incentivo foi a necessidade de mudança, exatamente isso aí, até que o Johari colocou muito bem, né? E o professor Malaquias também, a necessidade que a gente tem de modernizar o currículo, de trabalhar as hard skills e as soft skills também, né? Então, o que a gente fez foi, o nosso incentivo foi essa necessidade da mudança. Eu já participo do COBEM desde 2013 e eu vejo sempre as mesmas demandas, as mesmas, né? As mesmas inquietações por parte dos meus colegas. Então, isso foi uma dos incentivos, eu diria, né, para a gente conseguir desenvolver esse projeto. Mas teve um incentivo financeiro também. Hoje, na instituição, a gente recebe um incentivo financeiro para a participação de eventos, né? E os alunos ainda não estão contemplados nessas participações. Então, né, a gente agradece imensamente pela participação dos alunos que se empenham, que se doam, realmente eles fazem um trabalho excelente, né? E ainda vamos colocar esses trabalhos, a gente tem motivado eles no sentido deles também publicarem em outros meios. Mas o incentivo que aconteceu foi mais nesse sentido de participação do evento, e a gente foi conduzindo, né, o trabalho dentro da disciplina mesmo. Saiu dessa unidade curricular, né, a gente ainda fica com o vício da linguagem, né, de chamar de disciplina, mas é unidade curricular. Dentro dessa unidade curricular, o que eu percebi assim, de ponto positivo para a comunidade foi que os nossos alunos, eles empreenderam. Eles fizeram processos fermentativos, desenvolveram sua cerveja, o hidromel, iogurtes, colocaram marca, colocaram valor, fizeram a análise sensorial, que foi o nosso principal ponto. A análise sensorial desses produtos, elas tiveram que ser realizadas dentro das suas residências, com pessoas que estavam ao redor deles. Então, passava por uma questão de sensibilidade do pai, da mãe, do namorado, né? Experimentar e falar, nossa, seu iogurte vegano está uma delícia, e não está coisa nenhuma, né? Então, o que a gente fez foi trabalhar com os dados de análise sensorial. Então, a gente ensinou a fazer uma avaliação, um treinamento de avaliação do degustador, né? Através de técnicas mesmo de avaliação de degustação, e depois nós fizemos também um link com a realidade, que era o Covid-19, então a gente percebeu que dentro do universo de pessoas que foram treinadas para treinar o paladar, a gente percebeu que o grupo que tinha contraído, passado pela doença, realmente apresentou uma percepção menor de sabor, né, que é uma das sensações que a gente percebe aí, né, nos dados da Covid-19, que as pessoas são impactadas no paladar. Então, a gente percebeu isso por números, podemos trabalhar isso durante as aulas, né? Discutir essas informações com dados. E aí, essas análises de dados mostraram para os alunos que eles podem ter uma percepção, né? Tirando o aluno dessa percepção que ele pode ter, que é só uma percepção que ele tem da realidade ao redor dele, mas colocando isso para os dados, para os números. Então, foi uma tentativa de trabalhar dados e de mostrar para eles que a ciência pode ser feita, mesmo num cenário de pandemia, né? Eles estiveram em contato com informações de dados. E foi um trabalho muito bom de fazer, assim, né? Aí, os alunos responderam muito positivamente. Madrid, um comentário. Vocês fizeram esse treinamento dos alunos, dos participantes do trabalho, tudo online? Sim, o trabalho foi 100% online. Eu ressaltei aqui, até notei, parabéns pela criatividade de vocês, né? Não tinha balança para pesar, mas tinha uma colher para medir, usa a colher, faz isso. Quer dizer, vocês souberam vencer os desafios e não foi isso que impediu vocês de realizar o trabalho. Muito bom.
pela iniciativa, Exatamente. pelo resultado. Parabéns. Obrigada. Nós, professores, a gente tem acesso ao laboratório, né? Não podia levar aluno. Então, o que nós fizemos foi comparar, né, essas medidas, que seriam medidas de laboratório, Sim. com medidas, né, de casa. Então, foi uma tentativa de se aproximar, né, o máximo. Olha, gente, isso aqui, a forma como é feita, né, oficialmente, Sim. essa aqui, ó, balança analítica, pesagem adequada, com os equipamentos adequados, mas a aproximação em casa vai ser feita através dessas medidas. Então, a gente foi chegando numa aproximação só para tornar o processo possível, né? Mas eles já estão numa expectativa muito grande de retorno, né? Alguns já estão retornando, eu já tive a oportunidade de dar aula presencial já esse semestre, e eles estão com uma expectativa de voltar ao laboratório, né? Eles conheceram o laboratório pela internet. Inclusive, até uma discussão interessante que aconteceu foi exatamente assim, olha, nas 3 horas, né, nos 50 minutos de aula que eu tenho, eu mostrei para eles como era no laboratório. Mas a vida editada no YouTube, ela demora 15 minutos. Então, a gente apresentava, né, o vídeo, olha que bonita pesagem, um vídeo de 10 minutos, ó, isso é editado. Na prática aqui, quais são as reais dificuldades do laboratório? Eles tiveram essa percepção. Foi muito positivo, assim, a repercussão. Parabéns para toda a equipe que trabalhou aí. Parabéns para vocês, a iniciativa de não parar, né? Muito bom. Exemplo para a gente. Obrigado, Madrete. Obrigado. Próximo trabalho, ainda do bloco 1, ferramentas computacionais para educação à distância e a realidade educacional no período pandêmico. Eu acho que é o Isaac e o Pedro. Estão por aí, Daniel? Os dois? O Isaac estava assim. Não sei se ele... Eu até anotei aqui que estava presente. Não estou vendo aqui eu também na não, lista. Não estou vendo. Pode ser que tenha acontecido algum problema e ter Pode saído. ser. Então, bora passar para o segundo bloco. Se eles voltarem, Daniel, controla aí. Se eles voltarem, eles fazem a apresentação deles. Ok. Bom? Obrigado. Primeiro trabalho do bloco 2 já. Estaríamos já no bloco 2. Ensino remoto e pesquisa científica, impactos da pandemia no curso de pós-graduação em Engenharia Texto da UFRN, Rio Grande do Norte. Ieda, Letícia. Oi, bom Esse dia. é o da Andresa também. Isso. Andresa também, né? Eu anotei seu nome aqui. Vamos lá. Andresa, fica à vontade, Andresa. Tá bom. Deixa eu só... Minha câmera iniciou? Já. Ela iniciou, mas congelou para mim. Para mim também, tá? Não... Agora foi? Foi. Bom dia a todos, meu nome é Andresa, eu terminei a graduação em Engenharia Texto na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e faço mestrado nessa universidade. O tema do trabalho... A conexão para mim está falhando. Andresa, está cortando, talvez seja melhor você fechar mesmo sua câmera. A câmera, tá bom. Melhorou? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, agora melhorou bem. Acho que é a conexão. O trabalho ele surgiu visto para a gente entender o impacto da pandemia, dos alunos que entraram no curso antes da pandemia e depois da pandemia. Entender o que mudou no curso, como os alunos se adaptaram a esse ensino remoto. E aí a gente fez uma pesquisa entre os alunos para poder entender isso. E a gente divulgou esses resultados para os professores para eles poderem talvez melhorar um pouco
talvez a didática ou algumas metodologias que ajudem esses alunos a poder progredir no curso e melhorar o desempenho deles também. Vocês estão me ouvindo? Oi, Andrés. Mais algum comentário, Andrés? Parou de te ouvir. Tu paraste de falar? Parei sim. Tá. Andrés, ok? Acho que ela tem que responder as próximas ou ela condensou tudo na primeira pergunta? Fiquei em dúvida aí se ela encerrou o assunto. Andresa, tu encerra a tua fala aí? O que tu terminaste agora? Tá, eu encerro sim. Tá. E como é que foi o trabalho de vocês? Assim, houve incentivo? A gente teve incentivo por parte do coordenador do curso, ele achou muito importante a gente realizar esse trabalho, para que eles tivessem entendessem um pouco como que estava a situação do curso, como que estava a realidade dos alunos nesse ensino remoto e também nas pesquisas durante essa pandemia. Então, a gente teve bastante incentivo do coordenador. Entendi. Obrigado, Andrés. Obrigado aí pela participação, contribuição aí no evento. Muito obrigado, equipe de vocês. Próximo trabalho, as técnicas da engenharia natural como alternativa à engenharia convencional. Rodrigo, autor. É isso? Está aí o Rodrigo. Isso, bom dia. Bom dia. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Rodrigo Boineltoff. Eu sou estudante aqui do Centro Universitário Unicesumar, em Gaspar, Santa Catarina. O nosso trabalho foi realizado na região central do município de Blumenau. A motivação foi os comentários e falas da própria comunidade. Por quê? Nós temos o rio Itajaí-Açu, que é o principal rio que corta aqui as cidades do Vale do Itajaí, e de um lado, onde a engenharia convencional, de concreto projetado, muro de arrimo, fez um trabalho de contenção da encosta, ele apresentava patologias. E de outro lado, onde a gente teve uma parte que foi recuperado com pedra e solo, e uma parte apenas com solo, ele não apresentava erosão. Então, a comunidade, de certa forma leiga, sempre questionava, o trabalho da engenharia convencional está caindo, do outro lado, que não tem nenhuma intervenção, a margem está preservada, isso numa análise leiga, né? Porque a gente sabe que o curso natural do rio, dependendo do seu trajeto, da sua formação, ele tem pontos que são mais suscetíveis a deslizamentos. Isso motivou a nós fazermos a pesquisa. Com relação à divulgação dos resultados do trabalho, ele foi apresentado para o grupo, né, em forma de apresentação na turma, na sala de aula, e também foi levado a conhecimento do setor responsável pela Prefeitura Municipal de Blumenau, porque as obras de intervenção ao longo das margens aqui do rio, no centro de Itajaí, aqui de Blumenau e também ao longo das cidades do rio Itajaí, ela é uma problemática, uma questão que vem sendo discutida pelo Código Florestal de 2012, que prevê as áreas de preservação permanente APP de 30 a 500 metros. Até hoje cedo eu escutava uma reportagem de um projeto de lei de um senador aqui catarinense para que isso seja disciplinado por cada município nas áreas consolidadas, né? Então nós temos muitos conflitos que envolvem as margens do rio. E aqui no Vale do Itajaí não foge a regra. As cidades se desenvolveram ao longo dos rios. O rio era um meio de transporte quando da colonização dessa região. Então, os conflitos vêm desde daquela época. E a comunidade ela se envolveu, então, dessa forma, né, fazendo os apontamentos em forma de questionamento, leigo ou não, mas fazendo o seu questionamento, que motivou
a realização do nosso trabalho. Obrigado. Ok, top. A Aline tem uma pergunta, né, Aline? Não tinha, era tu que tinha uma Sim. pergunta para fazer ou era o Daniel? O Daniel ele teve um problema na Era o conexão, ele já Daniel está que tinha a voltando. pergunta? Ah, tá. Mas Não, mas eu tu tem tenho, uma pergunta, né? Acho que eu tenho anotei sim. aqui que tu ia fazer uma pergunta. Isso, Então, fica à isso. vontade, Aline. Tá. Rodrigo, eu queria saber se tem outros cases, né, de uso, né, da engenharia natural aqui no Brasil ou no mundo, né? E qual é essa extensão, se você tem ideia da extensão de aplicação dessa engenharia natural. E uma outra curiosidade que veio em termos de custos, né? Se você tem algo para passar para a gente. O curso da área da bioengenharia, engenharia natural, nessas Oi? áreas. Eu não entendi o final da pergunta em relação ao curso. Custos. Custos. Custo. Sim, sim. Isso. Perfeito. Existem outros cases, até no trabalho a gente cita. Principalmente ele envolve a questão de encostas mesmo, a recuperação, onde você pode fazer o uso misto, né? É o que é mais recomendado na literatura. Claro, a gente tem uma área que foi degradada, ou foi utilizada, foi feita uma modificação em virtude da ação do homem, ela pode sofrer uma intervenção da técnica da engenharia convencional, e que um bom projeto tende a resolver o problema, só que os custos daí são mais elevados, ou a gente pode fazer o uso da técnica da engenharia natural. Aproveitar, obviamente, o talude, as medidas não convencionais, né, de solo, uma certa inclinação, uma recuperação da vegetação, ela tem um custo bem menor. Esse trabalho não fez uma avaliação para conseguir dizer, nessa intervenção, qual a relação do custo. Mas, com certeza, a intervenção pelo meio natural ela é mais barata. Acho que era isso, minhas perguntas. Não sei se eu esqueci alguma. Isso mesmo. A outra era assim, em termos de extensão de uso, né, dessas técnicas, se você tem algum parâmetro para passar para a gente ter ideia se isso hoje é muito usado, pouco usado, qual o potencial? Sim. Uhum. Ainda é pouco usado. Não, às vezes até se usa, mas eu creio que no desenvolvimento do projeto não se tem essa visão da importância da engenharia natural. O pouco que se usa, realmente ele é motivado pela redução de custos. Então, se busca alternativas em determinadas obras para fazer que a obra fique menos cara. Então, às vezes, acaba se utilizando, né, se apegando até algumas técnicas de engenharia natural, aproveitando a questão da inclinação, o solo local, a própria vegetação nativa, como replantio. Mas não tem tanto uso, não. O que é mais comum mesmo a minha formação é engenheiro civil, e agora eu estou graduando em administração e graduei em geografia. A gente tem essa visão na academia muito técnica, né? Então, a gente aprende realmente o concreto armado, a questão de dimensionamento de projeto, e na hora que a gente parte para o projeto, a gente busca essas alternativas que a gente aprendeu na academia. Então, essa questão da engenharia natural, ela realmente precisa ser bem estudada pois cada situação é uma situação. Pode ter casos que a engenharia natural realmente não consiga ser acoplada ao projeto. Mas, na medida que ela possa ser acoplada, ela tende a ser uma vantagem. A gente verificou em alguns artigos na Europa que é muito utilizado, porque ela também faz uma interferência menor no ambiente, né, no local, na paisagem. E isso também tem que ser levado em consideração na hora de desenvolver o projeto básico. Perfeito. Ok. Aline. Obrigada, Ok. Rodrigo. Rodrigo, obrigado também, Rodrigo. Obrigado. Vamos para o próximo trabalho do bloco 2. Ferramenta para detecção das inconformidades em ligações de medidores de energia elétrica. Lucas. Está aí o Lucas. Bom dia. Conseguem me ouvir? Conseguem me ver? Ainda não estamos te vendo, mas estamos te escutando, estamos ouvindo. Tá. É para o vídeo aparecer... eu não tinha selecionado a câmera, agora é para ir. Foi? Ainda não. Deixa eu tentar Lucas, parar eu o acho que vídeo e iniciar.
O Ô, Lucas, Rodrigo. eu acho que você está no mesmo caminho que eu tentei entrar. É a Madrid falando. Você está no mesmo caminho que eu tentei entrar. Não vai funcionar a câmera. Você tem que entrar pelo navegador, pelo Zoom. Ah, eu tô pelo navegador. Pelo Zoom, pelo Zoom. Agora eu funciono, olha. Eu entrei pelo Zoom. Isso, Madrid. Agora a gente te conheceu. Agora vocês me veem. Ô, Lucas, eu acho que o professor Malaquias e a Aline, né, me desculpa a intromissão, mas talvez se ele tentar entrar pelo Zoom, ele consiga. Aí eu queria só aproveitar para ver se antes disso o Rodrigo me responde essa pergunta. Aí o Daniel voltando. Aí, Daniel. Aí, ó, ele respondeu no chat. Obrigada. Obrigada. Rodrigo vai falar alguma coisa? Não. Lucas, conseguiu, Lucas? Acho que ainda não. Para não perder tempo, porque eu ainda não tenho o Zoom instalado, eu posso fazer sem o vídeo mesmo? Pode sim, Lucas. Pode sim, com certeza. É obrigatório. Obrigado. Bom, eu sou o Lucas Astini, eu sou aluno de mestrado na Engenharia Elétrica da Unicamp, né? Universidade Estadual de Campinas. E a motivação para esse trabalho, ele inicialmente foi um convite da CEMAR, né? Que é a Companhia de Energia do Maranhão. Hoje ela se chama Equatorial Energia Maranhão, eles mudaram de nome. E eles estavam tendo muito problemas por conta do furto de energia. Parece que até 40% da receita deles estava sendo afetada por conta disso. Então, eles vieram pedir ajuda para a gente para construir, né, um multidetector capaz de identificar esses problemas, que não só geram problemas monetários, né, para as empresas, mas também afeta a qualidade, consequentemente as tarifas, além de gerar instabilidades da distribuição de energia. E, recentemente, né, uma outra motivação que foi discutida é a causa de acidentes, que o fazer do gato, né, que as pessoas estão se expondo a riscos absurdos para tentar fazer esse roubo de energia, e vira e mexe nós temos casos aí de morte por conta disso. Então essa tem sido uma segunda motivação que temos discutido recentemente. Quanto à divulgação dos resultados, este trabalho ele é uma continuação de um trabalho de 2019, onde temos um artigo publicado também, internacional, e uma empresa que intermediou, né, a comunicação entre a CEMAR e nós, alunos lá do laboratório, ela ficou de dar continuidade para esse trabalho e colocar ele nas ruas mesmo, colocar o multidetector em prática. E, a princípio, como a comunidade participa do trabalho, né, a comunidade científica, no momento, está restrita apenas aos alunos do laboratório, né, os envolvidos do projeto. E quanto à parte de incentivo, eu diria que foi mesmo o da CEMAR, né, que nos financiou também para fazer esse trabalho. Muito agradecer a eles. Ok, Lucas. Muito obrigado pela contribuição, pelo trabalho de vocês e trabalho importantíssimo, né? Essa empresa aí do Maranhão é a mesma aqui no Pará, Equatorial, ela veio para cá também. Está por aí. Deve estar fazendo alguma coisa semelhante aqui com a universidade. Não tenho conhecimento, mas é capaz de estar fazendo. Muito obrigado, Lucas. Obrigado a vocês. Próximo trabalho, importância da extensão universitária. Maria Luísa. Chegou bem cedinho aí, está aí desde cedo. Não sei se ela já foi embora, mas ela estava aqui desde cedo. Ela deve estar aí sim, com certeza, né? Cadê a Maria Luísa, Rodrigo? Ou Daniel? Eu acredito que a Maria Luísa ela está por fora pela página, sabe? Maria, ela tá ela não falando aparece que aqui. Não aparece Isso. E se ela estiver ouvindo a gente, para ela entrar pelo Zoom, né? Lá naquela página do navegador tem a opção. Aí eu acho que ela entrou aqui agora. Maria está nos escutando? Aí apareceu Maria Luísa.
Tô escutando sim. Aqui, meu computador tinha travado aqui. Só um minuto. Já é minha vez já, só para me situar aqui que eu saí. É sim, Maria. O professor Malaquias acabou de te chamar, e aí acredito que pode falar um pouquinho do seu trabalho e responder aquelas 4 perguntinhas, por favor. Só uma coisa, será que você poderia postar de novo as perguntas aqui no chat? É porque eu fechei e aí saiu tudo. Posso sim, só um minutinho. Beleza. Mas elas são para você se apresentar mesmo. Eu estou tendo que carregar aqui, que aconteceu a mesma coisa comigo. Mas é para você se apresentar, para falar um pouquinho do trabalho, qual foi a motivação, também se teve incentivo na universidade, no centro de pesquisa, para o trabalho acontecer. Eu copiei aí já no chat. Obrigado, Érica. Bom, gente, bom dia a todos. Eu sou Maria Luísa, eu faço engenharia química aqui na Universidade Federal de Mato Grosso. A motivação para o nosso trabalho é porque a gente começou a discutir no início do semestre, tinha entrado a pandemia, né, no ano passado. Esse trabalho, ele acontecia de forma presencial, só que ele tinha uma outra característica de pesquisa. Ele acontecia em escolas, na qual as meninas que participaram dessa primeira versão do trabalho, elas realizavam a conscientização e também o recolhimento de óleo para fazer sabões. Então, esse era o primeiro objetivo do trabalho. Por conta da pandemia, aí a gente começou a discutir com a professora tinha me chamado para fazer parte do projeto, e a gente começou a discutir de como poderia fazer esse projeto de forma online, e como alcançar as pessoas por meio da extensão, de forma remota, já que não tinha como continuar com os trabalhos presenciais, e a gente tinha que buscar por novas metodologias. Então, a motivação do trabalho, principalmente, foi dar continuidade a esse projeto e fomentar ainda mais a inserção das mulheres dentro das engenharias, né? A importância de ter mulheres nessas áreas. Houve repercussão ou divulgação dos resultados do trabalho para os alunos do curso? Sim, houve, porque como foi um projeto na qual a gente divulgava ele tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, então a todo instante a gente estava tendo o contato com o pessoal do curso de Engenharia Química e também com os externos da UFMT. Porque o trabalho inicialmente era só uma página no Instagram, então a gente iria divulgar assuntos relacionados à pandemia, até a questão do óleo também, a reciclagem do óleo de cozinha, e sobre postagens de cunhos científicos, incentivando também a postagem sobre mulheres na engenharia. E aí surgiu a ideia da gente fazer o primeiro ciclo de palestras de mulheres na engenharia química. Então, quando a gente começou com essa ideia do primeiro ciclo de palestra, teve muita repercussão nas redes sociais, porque a gente tinha feito um levantamento e a gente não estava encontrando um projeto que era voltado só para mulheres online, assim. Então, um ciclo de palestras que foi ministrado só por engenheiras, advogadas. A gente trouxe vários temas diversos para a gente poder alcançar vários públicos. Como a comunidade participou, a gente divulgou externamente, né, nas nossas páginas do Instagram. Então a gente tinha uma equipe de marketing dentro do nosso projeto, e aí dentro dessa equipe a gente fez todo um planejamento de marketing para a gente conseguir divulgar o projeto, conseguir inscritos para o nosso projeto, para o primeiro ciclo de palestras que teve. E deixa eu ver se teve incentivos. Sim, é um projeto de extensão, então a gente teve que mostrar os resultados também depois para a Câmara de Extensão. Então, mensalmente, a gente tinha que falar tudo que a gente estava alcançando, quais eram os nossos objetivos, quais eram as propostas futuras para a gente poder dar continuidade no projeto. Então, a gente sempre teve que ir demandando, né, para o pessoal da extensão e também para a coordenação do curso. O coordenador sabia do que estava acontecendo e também apoiou a nossa ideia. É isso. Obrigado, Luísa. Aline, quer fazer algum comentário? Daniel, quer fazer algum comentário? Não, eu queria só parabenizar, como o senhor colocou no início, né, esse movimento aí das mulheres, ele não achei interessante trazer isso, né, para dentro da academia. Eu tenho acompanhado vários movimentos no mercado, né, muito no mercado.
E, embora tenha as parcerias com as instituições de ensino, né? Mas não de uma forma tão intensificada como eu acredito ser necessário. Então, parabenizar pelo movimento e incentivar aí a continuidade, né? E engajamento maior aí de outras engenharias, né? Para que esse movimento se fortaleça já dentro do ambiente acadêmico. Obrigado, Aline. Está de parabéns, sim, Luísa. Vocês mexeram com muita gente, atingiram muita gente. Eu fiquei até impressionado com o número de pessoas que vocês atingiram. Então, foi um trabalho grande, um trabalho bonito. Então, de parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Próximo trabalho, nós já vamos passar para o bloco 3. Eu não sei, Daniel, a gente faltou um, não foi? Foi sim. Apareceu? O Pedro e o Isaac apareceram aí? Isso, eu não vi eles passando por aqui ainda não, professor. Tá, então bora para o bloco 5, né? Bloco 5, bloco 3. São 5 trabalhos. Eu falei 5, mas é porque o bloco 3 são 5 trabalhos. Tá? Bloco 3. O primeiro trabalho, estudo bibliométrico sobre educação e engenharia de materiais. Eu acho que a Aline pode fazer uma pergunta, tem uma pergunta para fazer, né, Aline? Antes de responder os 4 itens aí. Pode ser? É o Humberto Almeida, pós-graduando. Pode ser, sim. Aline. Ok. O Humberto está aí, então. Bom dia, Humberto. Bom dia. Eu queria saber... Desculpa, só um minuto. A minha pergunta é a seguinte: os artigos contabilizados, eles são referentes decorrentes da pesquisa em instituições de ensino? Então, no caso do trabalho, desse trabalho publicado, porque teve um desmembramento para o meu mestrado também, esse trabalho de desmembramento do meu mestrado. No caso desse trabalho, a gente englobou trabalhos publicados em periódicos e em congressos. Então, a gente também tem anais em congressos. Ok. Eu queria... E aí, completando a pergunta, porque ele é um estudo, né? Você usou uma métrica de número de artigos, né? Publicados, e aí eu queria saber se você fez essa pesquisa e contabilizou esses artigos com base em discentes ou docentes. Você fez essa análise dos autores ali? Ou no meio desse trabalho também tem artigos de profissionais mesmo? Embora a gente saiba que o número é bem reduzido, mas assim, é só uma curiosidade para saber assim, como você fez essa contagem lá, ou se não fez esse detalhamento. Desculpa, eu não entendi. Na questão dos autores? Isso, porque o trabalho, você trata do estudo sobre educação e engenharia, né? Você fez um estudo bibliométrico sobre educação. Aí, assim, era só para saber o vínculo da educação, né? Se foi por meio de avaliar se os autores eram vinculados às instituições de pesquisa, de ensino, né? Ou se não teve essa parte de detalhamento. Então, Desculpa. A pesquisa bibliométrica a gente fala que a parte mais difícil da pesquisa bibliométrica está na obtenção da expressão de busca em si, porque a gente tem, no caso do meu trabalho, do nosso trabalho, a gente fez na Web of Science, por ser uma base de dados multidisciplinar e que, a partir dali, a gente podia coletar os trabalhos que seriam da educação e engenharia e, no caso desse trabalho específico, na engenharia de materiais. Então, todo esse processo de seleção ela acontece na estipulação da expressão de busca.
Depois da expressão de busca, você saturando essa expressão de busca e tendo os resultados assim, mais afim do que você quer, porque a gente trabalha com a revocação e a precisão. Que a revocação é capturar todos os trabalhos, os 100% dos trabalhos na área de pesquisa, e a precisão é que todos aqueles trabalhos recuperados sejam da área de pesquisa. Então, o que acontece na bibliometria é que você não consegue 100% de precisão e nem 100% de revocação. Então, você trabalha no meio termo. Após isso acontecer, a gente pega as publicações, informações das publicações e trata no software chamado Vantage Point. E daí que aí o software te dá os apontamentos sobre os principais autores, o número de publicação de cada autor, aí daí no software você vai trabalhando nos indicadores científicos que você quer para o trabalho. Aí daí ele vem o número dos principais autores, principais instituições, mas essa parte de vincular os pesquisadores à pesquisa de educação, ela está na expressão de busca. Na própria expressão de busca, foi feita colocando palavras ou categorias de materiais e cruzando com categorias ou palavras da educação. Eu não sei se respondeu a pergunta. Respondeu sim. Foi claro. Então, está ali embutido em todo o seu desenvolvimento esse foco para capturar, né, como você colocou, não é 100%, mas a captura máxima ali dos indicadores que são relativos a ou seja, as publicações são vinculadas à educação. Sim, é importante observar nisso que é vamos supor, um dado estatístico. Ele é preciso, ele te dá uma indicação sobre o geral, mesmo não tendo 100% da amostragem, porque a bibliometria trabalha com a estatística. Perfeito, Humberto, obrigada. Professor, era isso. Por nada. Humberto, fica à vontade aí para responder aí os itens aí. Tem alguma coisa aí para acrescentar? Dos 4 pontos, meu nome é Humberto Almeida, eu sou formado pela Universidade Federal da Paraíba, em Engenharia de Materiais. Atualmente, eu estou na fase final do mestrado e já encontro no doutorado na Universidade Federal de São Carlos. A divulgação do trabalho em si está sendo a gente tem um grupo de pesquisa agora também em educação na Engenharia de Materiais, desde o ano de 2019. Inclusive, uma colega parceira nesse trabalho e no outro que vai apresentar mais à frente também faz parte, a Mariana, ainda aqui nesse bloco, né? E a gente tem divulgado nessas reuniões do grupo de pesquisa os trabalhos. A gente tem uma parceria forte desde 2019, comitou com o surgimento do grupo de pesquisa também os programas PMG e Movimenta, que estão sendo feitos na UFSCar, que é para a modernização do curso. Os incentivos, para mim, o incentivo nesse trabalho é que ele, como eu disse, ele faz parte do meu trabalho de mestrado também, e a escolha dele foi mais no sentido da modernização minha, quanto nesse processo para a formação docente. Acho importante a gente saber também a situação geral para poder aplicar. Outros apontamentos desse trabalho foi na questão das competências. A gente viu nas palavras-chave uma bem grande a aparição de palavras relacionadas às novas competências e também metodologias ativas de aprendizagem. Eu acho que é isso sobre o trabalho. Ok, Humberto. Alguém quer fazer alguma pergunta para Humberto? Humberto, obrigado pela tua contribuição no Congresso. Muito obrigado. Segundo trabalho do bloco 3, a propensão ao BIM no curso de Engenharia Civil durante atividades remotas na pandemia. José Davi e Siqueira. Estela Mares Siqueira.
Vai falar o Davi? Bom dia. Bom dia, Davi. A câmera para mim tá com problema, tá normal para você? Estamos vendo sim, eu estou vendo. Certo. Pessoal, bom dia a todos, bom dia professor Malaquias, bom dia Aline, Daniel. Dia. Eu me chamo José Davi Montes da Silva, sou estudante do curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Ceará, campus de Crateús. Desenvolvi esse trabalho com a parceria da Estela Mares Alves Siqueira, estudante do mesmo curso na mesma universidade, e tivemos a orientação do professor Luiz Felipe Cândido. Esse trabalho ele teve a motivação, em relação à motivação, né, ele foi desenvolvido em um contexto em que a indústria cada vez mais exige profissionais que tenham habilidades necessárias para a adoção da metodologia BIM. Porém, as universidades brasileiras elas ainda estão em um processo de adoção dessa metodologia às suas estruturas curriculares, buscando melhores formas de adotar isso a seus cursos. E essa situação ela foi ainda mais intensificada no ano de 2020 pela pandemia, em que os alunos foram impostos a trabalharem de forma remotamente em grupo, o que exigia características de colaboração, comunicação e liderança. E todas essas características, ainda mais exigidas no ano de 2020, são facilmente associadas à metodologia BIM, a modelagem da informação da construção. Então, dessa forma, nós fomos motivados a verificar no nosso campus qual a propensão dos alunos à adoção dessa metodologia nesse contexto. Em relação à repercussão, esse trabalho ele foi divulgado na comunidade. Nós apresentamos o resumo nos encontros universitários no início de 2021. E em relação a incentivo, nós tivemos incentivo da universidade, que concedeu o bolso durante esse processo de desenvolvimento do trabalho. Ok, Davi. Eu posso fazer uma pergunta, Davi? Pode. O sistema BIM, né? Certo. Isso está já implementado no curso ou isso foi uma atividade extra ao curso? Isso já está inserido no curso, na rotina do curso, nas disciplinas do curso? Como é que está isso aí? Não, a metodologia BIM não está inserida no curso. O que aconteceu foi uma atividade desenvolvida em uma disciplina específica em que nós analisamos como foi esse desenvolvimento. Então, isso foi um trabalho de uma disciplina do curso em que já existe uma certa propensão, direcionamento à adoção dessa metodologia. Tendência de ela se repetir, né? Essa experiência se repetir, ficando pelo menos em uma disciplina, por enquanto. Exato. Uhum. Seria interessante trabalhar entre as disciplinas, né? Inclusive, né? Perfeito. Uhum. Ok, Davi, obrigado. Uma pergunta, Obrigado. Nini, Daniel, alguma pergunta? Alguém quer perguntar? Alguém que está na sala quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, ok? Próximo trabalho, terceiro trabalho, a prática de yoga e de meditação. A Érica e a Cristiane. Mas antes de vocês falarem, o Daniel tem uma pergunta para fazer, não é isso, Daniel? Tenho sim, professor. Eu acredito que a Aline também tem, se não me engano. Ela também tinha comentado sobre isso. Não, Ok. não. Então beleza, Aline. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Érica. Bom dia, Érica. Érica, eu tenho uma pergunta que é mais um comentário assim para a gente, para você falar um pouquinho como que tem sido essa experiência mais recentemente com o advento da pandemia e tudo mais, porque observa-se, assim, pelo menos a minha experiência é que os alunos têm alguma dificuldade em acompanhar atividades síncronas, tem tido uma baixa presença em algumas atividades e tudo mais. Queria ver como que isso está no yoga, que geralmente tem alguma atividade síncrona, os professores ficam ali ao vivo, parece ser mais proveitoso, né? Queria que você comentasse um pouquinho. Então, esse projeto surgiu antes, né, da pandemia, aí durante a pandemia, no primeiro momento, a gente nem ofereceu, né? Aí, passado lá o primeiro semestre, a gente resolveu oferecer via Zoom. Eu faço a aula, né, mas assim,
não tenho um controle de ver os alunos fazendo, participando. Eu consigo ver que eles estão com a câmera ligada, estão lá. Eu costumo fazer uma chamada no final da aula, né, e tenho feedback assim que eu questiono e tenho um relatório que eles fazem no final dos 3 meses. Então, com esse relatório, eu creio, né, assim que eles estejam participando, mas não tem uma garantia de que realmente é uma presença, né? Entendi. Muito obrigado. Então, eu vou falar um pouquinho. Eu sou do Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano. A minha formação é em arquitetura, mas trabalho na engenharia como professora de desenho técnico. A yoga é uma coisa à parte, né? E aí, de uns anos para cá, eu já gostava muito da prática de yoga e fiz esse curso para ser instrutora de yoga. Enquanto eu estava fazendo o curso, eu conversei com a universidade e propus essa atividade como uma atividade que é uma atividade que a gente chama de projeto de atividades especiais, que são que os alunos têm que completar horas. Durante todo o curso dele, eles têm algumas horas que seriam para essas atividades complementares. Então, o yoga entrou como uma atividade complementar. No primeiro momento, foi uma experiência, né? A gente falou, vamos ver se eles vão, porque a gente oferece muitas atividades. E aí ela só entra, depende da quantidade de alunos que se inscrevem. E por uma surpresa enorme, a yoga era assim, que acabou a inscrição em menos de 2 horas, já esgotou todas as inscrições. Então, foi uma surpresa boa, lógico, né? E aí, né, nesse período, eu ainda não tinha assim, um lugar certo. Eu ia praticar yoga com eles no ginásio de esportes da escola. E aí a gente viu que o ginásio era uma coisa muito, né, que estava... Então, eu consegui incentivo da escola, a gente conseguiu montar uma sala para yoga e meditação. Os alunos gostaram muito, né? E aí eu comecei a preparar esse relatório final para sentir o resultado do trabalho, né? Então, a gente pesquisou, viu alguns artigos já relacionados ao assunto de meditação e percebeu que, com relação ao estresse, ansiedade, né, a rotina dos jovens, realmente foi uma atividade que trouxe um benefício muito grande. Ainda foi um primeiro estudo, né? Eu fiz um levantamento de alguns artigos, então esse foi um primeiro estudo publicado aí com o intuito de falar um pouco desse trabalho. Não sei se a Cris quer complementar alguma coisa, a Cristiane está aí. Cristiane, vai falar, Cristiane? Ela abriu o microfone, mas... É. Então, acho que é isso. Érica, uma pergunta. A primeira experiência foi presencial? Sim, sim. A gente começou em 2018. Então foi bem antes da pandemia. A gente teve 2 anos... Essa turma que tu fizeste agora online, né, à distância, aí, quantos participantes? Então, a inscrição é para 30 participantes no online. No presencial era até 20. Mas os que estão participando deu na faixa de 20. E a ideia é continuar essa experiência? Sim, sim. Estamos ainda no online, está funcionando bem. Estou com 2 turmas agora esse semestre. Eu achei muito interessante pelo resultado, né, que tu apresenta aí para a gente, quer dizer, reduzir o estresse do aluno. A gente nem imagina o estresse que o nosso aluno está vivendo. Exato. Nesse Enorme, momento, né? enorme. Impressionante. Eu estou com 3 turmas aí online e o pessoal doido para voltar para a aula presencial e a minha faculdade ainda vai fazer mais um período online. Adiando, Eles estão assim, desesperados. O emocional de todo mundo anda fraco aí. Exato, e essa é uma atividade, né, diferente, então eles se inscrevem tanto para conhecer, como também por esse outro lado. Sim, muito bom. Obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Professor, me surgiu aqui uma curiosidade, eu poderia perguntar à Érica? Com certeza, Ali.
Obrigada, Érica. Uma das reflexões que a gente tem feito, né, todos nós, é assim, como ficará pós-pandemia, né? E aí me veio, né, você teve as duas experiências, né, antes, no presencial e no online agora, já tem em mente como será depois, ou ainda não pensaram, alguma coisa híbrida, né? Tem se falado muito, né, dessas alternativas no futuro. Eu creio, a gente não pensou assim formalmente, mas eu creio que fazer alguma coisa híbrida, uma turma pode ser online, uma turma presencial, mas é um tipo de atividade que o presencial ganha muito, né? Eu acho que tem essa troca, né? Essa coisa de estar num ambiente diferente, de reunir, tem uma energia aí por trás que é importante também, né? Ótimo, perfeito. Obrigada. Nada. Obrigado, Érica. Próximo trabalho. Indicadores bibliométricos sobre o ensino por competências na educação e engenharia. Mariana, Humberto, de novo, e Daniel Rodrigo. Eu acho que é o mesmo Humberto de Paulo ainda agora, né? Não sei se coincide aqui o nome, mas acho que sim. Está aqui, Universidade Federal de São Carlos. Bom dia. Bom dia. Quem vai falar? Mariana? Isso. Mariana, né? A Mariana que apresentou o vídeo. Ainda não estamos te vendo, Mariana. Deixa eu ver se eu consigo ativar. Está aparecendo o teu vídeo ligado aqui. Sabe o que é isso, então, Daniel? não sei Por se que é não aquele aparece? problema pelo Zoom. Aqui. Não sei, tem algumas pessoas que estão tendo essa dificuldade mesmo de ligar o vídeo, né? Não sei se... Por causa do Zoom, é porque não está instalado, é isso? Não está acessando pelo Zoom, é isso? Deixa eu tentar aqui, gente, rapidinho. Não sei se é um problema geral mesmo. Espero que a Marina esteja anotando essas coisas aí, né, Marina? Para corrigir para o próximo ano. Não sei se tu participa sempre. Aí. Pronto. Bom dia. Bom dia, Mariana, pessoal. né? Bom dia, Mariana. Bom dia. Posso começar? Alguma pergunta? Sim, fica à vontade. Pode começar, Mariana. Meu nome é Mariana Salgado Lopes, eu sou aluna do programa de mestrado da Universidade Federal de São Carlos, sou graduada pela Federal de São Carlos também em Engenharia de Materiais, e o meu trabalho foi sobre os indicadores bibliométricos sobre o ensino por competências. A motivação para esse trabalho foi que a gente está nesse cenário, né, de busca pela modernização do ensino de engenharia, e o indicador bibliométrico, ele fornece uma visualização mais fácil do panorama geral desse campo de ensino. Então, isso é muito útil para você poder, por exemplo, buscar referência, quem que trabalha com ensino por competência, quais instituições que mais publicam nessa área, e aí você poder também firmar parcerias com essas instituições. Por exemplo, a Universidade Federal de São Carlos, ela participa de um programa da CAPES de modernização do ensino, com outras 8 instituições, e eles fazem oficinas com especialistas dos Estados Unidos. E uma dessas oficinas é sobre ensino por competências, e entre os professores que ministram essas oficinas, a gente tem uma dessas autoras que foi citada no nosso artigo sobre especialistas nessa área. Então, é mais uma questão de facilitar o acesso a você saber quem que trabalha com isso para você poder pesquisar com mais facilidade esse tema. Em relação à divulgação, isso não chegou a ser divulgado para os alunos, mas a gente tem o grupo de pesquisa, que tem tanto professores, alunos de graduação, alunos da pós-graduação participando, e esse também é, assim, uma das partes da minha dissertação no mestrado é sobre os indicadores bibliométricos do ensino de competências. E aí o restante da minha dissertação vai ser sobre pesquisar em outros projetos pedagógicos
e fazer reuniões com especialistas, propostas para melhorar o curso de engenharia de materiais nessa parte de ensinar as competências. Então, isso vai acabar tendo algum desdobramento para os alunos de graduação. Que é por aí que começa, né, Marina? Sim. Tem que começar lá na graduação. Aliás, tem que começar bem antes, né? Bem antes, né? Antes de chegar na universidade. Sim. Mas uma curiosidade agora, Marina. Como é que está esse ensino por competência na Universidade de São Carlos? Já existe alguma prática disso? Ou vocês ainda estão assim na parte da pesquisa, de levantar, das possibilidades, da discussão? Ou já existe a prática? Já estão começando a praticar isso? Uma coisa que eu percebi é que, assim, isso já estava previsto no projeto pedagógico do curso, mas não era uma coisa que ocorria efetivamente na sala de aula. Então, agora com essas oficinas com os especialistas dos Estados Unidos, que eles começaram em algumas disciplinas a implementar atividades para desenvolver especificamente as competências, porque antes ainda era muita transmissão de conteúdo mesmo, o aluno sentado só assistindo a aula. E tem alguém acompanhando essa experiência inicial para medir resultado, para dizer se está dando certo, se está no caminho certo, se está bom, olha, está fazendo, mas não é bem assim, é do outro jeito. Ah, não, tá bom, olha a diferença que teve em fazer assim. Estão medindo isso, estão acompanhando? Estou assim, não, eu vou fazer. Como é que está isso? Então, como tem esse programa da CAPES, então eles têm que apresentar resultados. Então, tem os relatórios realmente que eles têm que apresentar. Então, tem a comissão de professores envolvidos, tem os assistentes do programa, que são alunos de doutorado também, para estar monitorando, mas a gente ainda está com um pouco de dificuldade de engajar os professores. Então, os professores que não estão diretamente participando do programa, eles ainda têm uma certa resistência em adotar essas práticas. Mudar uma instituição, o mais difícil é mudar o professor, por incrível que pareça. Mas é a nossa realidade, é isso que acontece. Paciência. Os professores mais novos pode ser que cheguem com mais vontade de trazer essa mudança, de fazer a coisa mudar, né? Balançar a instituição. É muito difícil. E eu fico triste é que às vezes chegam professores novos na minha faculdade pensando mais preso do que eu, com medo de fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. Isso, porque as ferramentas estão aí, tem exemplo, tem metodologia, só aplicar. Mas parece que as coisas lentamente vai mudando, né? Lentamente vai mudando. Sim, se Deus quiser, que sim. Isso vai ser outra realidade daqui a alguns cobenches. Obrigado, Mariana, pelo trabalho de vocês, tá? Muito obrigado. Isso. O último trabalho que nós temos na lista é desenvolvimento de 2 protótipos de automação para iluminação de baixo custo. Por coincidência, daqui da minha universidade, ou da universidade que eu participo, que é a Universidade Federal do Pará. Não é minha, mas eu faço parte dela. Okay? Jennifer Freitas dos Santos, é o nome que eu anotei aqui. Ela está aí, a Jennifer? Bom dia, né? Tem a Priscila também, né? Priscila. Isso. Bom dia, Priscila. Fica à vontade, Priscila. Estou tentando ativar aqui a câmera, né? Bora ver se eu consigo também. Tá, estou quase conseguindo aqui. Alguém que já tenha ativado. Cadê? Pode fazer sem apresentação, sem a câmera? Consegui tranquilo, Priscila. Isso não é um problema, né, professor? Mas eu tenho o ícone aqui da câmera. E aí eu estou clicando em cima, mas não vai. Eu já permiti aqui. A tua câmera tá fechada. A gente consegue abrir? Consegue abrir, o Daniel? Achei. A gente mesmo consegue?
Abril. Isso, aí, Priscila, pronto. Apareceu a Priscila. Pode falar, Priscila. Bom dia. Bom dia a Bom dia. todos. Muito bom ter o senhor, professor, daqui da Universidade Federal do Pará, né? Como eu já me apresentei, meu nome é Ellen Priscila de Souza Lobato. Somos daqui da UFPA, aqui na região norte do nosso país. E eu sou aluna do mestrado de Engenharia Elétrica daqui, formada em Engenharia da Computação, por aqui pela Universidade Federal do Pará também. Posso seguir? Pode sim, à vontade, Priscila, pode seguir. Então, nós fizemos esse trabalho aí com a equipe, né, os alunos da graduação, que é a Jennifer, o Gilmar, e a principal motivação para o desenvolvimento desse trabalho foi ver, de alguma forma, as aulas que eram ministradas online, né, que é o ensino remoto, que está sendo adotado aí praticamente em todo o país, e buscar amenizar essa questão de não ter aulas laboratoriais, de forma que é a forma que o aluno da engenharia tem de fazer realmente algo prático. Então, buscando amenizar isso, o professor buscou métodos, né, através de simulação, linguagem de programação, que foi abordado, e os alunos tentaram construir aí esse módulozinho de automação. Os alunos de iniciação científica, né, tiveram a oportunidade de construir realmente o protótipo no laboratório, e aí esses 2 módulos que foram criados foram abordados com a turma toda na matéria, né? Então, essas mesmas perguntas que estão no chat eu posso ir respondendo, né? Sim. Então, em relação à repercussão, né, do trabalho, assim, eu não sou diretamente da turma de engenharia elétrica, que foi onde foi aplicada o desenvolvimento, mas a Jennifer, que foi a aluna de iniciação científica que participou, ela ficou assim super animada e viu, professor, eu sou do laboratório também, né, e fiquei assessorando aí, monitorando, dando a tutoria para a Jennifer. E ela, Priscila, mas quando eu via isso na teoria, lá na sala, realmente eu não pensava que era assim. E queima as coisas, a gente vê que a teoria acaba sendo realmente um pouquinho diferente da prática, né? E isso independente da área que seja, ou do curso que seja. Então, foi basicamente isso que nós desenvolvemos, né, ao longo desse semestre, principalmente visando amenizar essa questão de não ter a prática mesmo dos laboratórios. Quando eu estava na graduação, os nossos laboratórios aqui no curso de engenharia da computação, aí não é só o computador, né? O curso de engenharia da computação, principalmente, a gente tem como ferramenta o computador, mas nós tínhamos outros laboratórios de circuitos elétricos, por exemplo, e era realmente as aulas mais esperadas pelos alunos. E a gente ia para o laboratório e tinha a chance de fazer lá os experimentos, os circuitos, queimar os componentes. Então, a hora de, digamos, de que errar é agora, né? Quando a gente era nessa época que nós estávamos no laboratório, para quando a gente chega aqui fora, a gente consiga colocar a forma prática, né? De tudo que a gente absorve durante a graduação. E aí eu ficava pensando, meu Deus, agora que eu estou no mestrado, né? As minhas aulas são mais teóricas, mas eu ficava pensando, e os alunos da graduação? Como é que está sendo, né? Como é que vai ser essa parte prática deles? E aí, realmente é um desafio a mais para o professor. Eu tive que ministrar um curso online para uma turma aí, e aí o professor pediu para abordar de forma prática um conteúdo. E foi um desafio, assim, montar os circuitos, tentar mostrar para todo mundo, foi bem desafiador. Então, eu imagino que
foi algo que todo mundo teve que se reinventar, né? E a gente tem, assim, também os desafios do mundo online, né? A internet que pode cair, a conexão que pode não estar boa, a câmera que não pega. Então, foi esse o nosso trabalho que desenvolvemos. Esse trabalho já foi usado, Priscila, agora nos cursos? Já está sendo usado na disciplina? Já foi utilizado. Já foi utilizado. Especialmente na disciplina de materiais elétricos, que foi utilizado. E os alunos reagiram bem? E eu estou imaginando que foi utilizado de uma forma online, né? Isso. Os alunos, assim, o professor motivou, né, os alunos a comprar os componentes, porque foi dada a lista do material, dos materiais que foram utilizados. E aí é lógico que algumas ferramentas que foram utilizadas para fazer o estudo de caso, que foi uma câmera para verificar a temperatura do módulo. Os alunos realmente não tem como comprar, né? É uma ferramenta um valor um pouco elevado, que nós temos lá no CEAmazon, que é o Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia. Então, como nós temos essa câmera lá, ela foi utilizada para verificar, por exemplo, a temperatura que os módulos estavam atingindo quando eles estavam sendo utilizados. Então, o que foi feito nesse caso, por exemplo, da câmera? Foram feitas filmagens apontando a câmera para o módulo, foram feitas fotos, e aí nos slides da aula já foram utilizados os gráficos, as imagens em si, feitas por essa câmera especial. Nós utilizamos também um analisador de qualidade de energia. Então, esse analisador já é uma ferramenta que realmente não tem nos laboratórios também, na nossa universidade. Nós temos aqui no CEAmazon. E aí já foram feitas as capturas das gravações, foram mostrados gráficos também. Então, em relação à construção do módulo em si, foi passada a lista do material para os alunos, aqueles que puderam, logicamente, comprar, né, e tentar fazer em casa, conseguiram, mas a forma que a gente tentou em relação a esses outros materiais que eles não teriam acesso foi através de fotos e filmagens, né, e foram mostrados durante as aulas. Ótimo. Aline, Daniel, alguma pergunta? Nós estamos chegando no final. Teve um que faltou, não apareceu não, Daniel? O Pedro e o... Me lembro o nome aqui. Só um comentário sobre o da Priscila. Achei muito legal, porque eu não sou da engenharia elétrica, né, mas eu fiz o técnico em eletrônica e eu imagino muito bem a dificuldade que seria para utilizar isso em sala, né? Porque geralmente são nas bancadas ali, com todo o equipamento preparado já para ser utilizado. Então, parabéns, foi bem legal, foi forma criativa, né, para adaptar. A gente Muito vencendo os desafios, né? A gente vencendo os desafios aí da pandemia. Todo mundo aprendendo com a pandemia. Parabéns, Priscila, excelente trabalho. Obrigada. Professor, esse grupo do o primeiro grupo ali, né, ficou faltando um. Faltou só um, né? Não estão apareceu por aqui alguém? mesmo? Não, né? Não apareceu, não. Não identifiquei mesmo, não. Talvez, pode até estar por... Vou até falar os nomes, que vai que eles estão por aqui e estejam com outro nome, alguma coisa assim. Sim. Era o Isaac Vinícius, Pedro de Souza, a Priscila Chantal e o Wagner Cipriano. Se alguém tiver, pode ser que... Do online, né? Pode ser que está aqui com outra conta do Zoom, não sei. Mas eu acredito que não. Olha, nosso tempo, a gente ainda tem uns 20 minutos. Se a gente quiser conversar alguma coisa, falar de troca de experiência, de aula online, de volta às aulas presenciais, a experiência de vocês, né, que estão aqui, ou que vocês percebem nos cursos de vocês, se quiserem falar alguma coisa. Não sei se o Daniel sugeriu isso, falar alguma coisa sobre isso.
ou outra coisa, outro assunto? Aline, sugere uma pergunta aí para a plateia, Aline? Daniel, quer fazer alguma pergunta? Eu queria, uma das coisas que eu pensei, professor, ao acompanhar os vídeos e os trabalhos, né, dessa sessão técnica, e aí eu vi como o trabalho da Priscila aqui, apresentado por último, né, num contexto geral, os desafios em termos experimentais dentro do ensino, né? A gente já vivenciava isso antes da pandemia, com limitação de recursos, né? É uma realidade, eu acredito que ela permanece. E, além desse desafio da limitação de recursos para os ensinos de conteúdos que necessitam aulas experimentais, a gente já vivenciava esse quadro de restrição, né? De limitação. E aí, agora, nesse novo momento, né? Vieram novas ideias, né, novas alternativas. Acho que é um ponto positivo, porque surgem alternativas, então, em relação a essa questão de restrição. É claro que já existia também, a gente sabe que existia casos já de buscas, né, dos batalhadores aí. Eu fui uma batalhadora lá na iniciação, no mestrado, no doutorado, para adaptar e conseguir os recursos para fazer os experimentos, né? Então, assim, tem esse movimento. Mas eu acho que é um ponto assim, de análise dos trabalhos que a gente viu aqui, né? A busca aí de alternativa agora não tem nem o espaço físico mais, né? Fazer em casa ou como fazer, né? Veio esse desafio grande aí. E talvez aqui também surjam novos caminhos aí para a gente superar essa limitação, que eu acredito que a gente torce e espera que ela seja solucionada, né? A cada vez surjam mais recursos e disponibilidade, mas a gente sabe que assim, é um processo, né? E aí cabe aí também quem está no meio buscar, né, essas alternativas. E aí era um ponto que eu ia colocar aqui, né, de reflexão mesmo. Muito bom, Aline, muito bem observada a tua reflexão aí. Muito bom, gostei. Alguém quer mais falar? Daniel, quer falar alguma coisa aí? Parece que algumas pessoas podem estar com dificuldade de falar. Se vocês quiserem enviar no chat também, a gente pega e fala aqui. Mas acho que vai no sentido da Aline também, né? A gente tinha conversado um pouco antes de que vários dos trabalhos que foram discutidos têm um pouco isso da experiência de laboratório, né? Eu mesmo, como estudante de graduação, fiz disciplinas práticas que foram realizadas em casa. Então, assim, muito utilizando simulações e tudo mais. Claro que tem uma perda, né? Mas dado o cenário, acho que a gente ainda consegue se adaptar bem, né? Dado todo esse contexto, ainda foi possível fazer algumas atividades e aprender alguma coisa nesse sentido de prática. No caso da engenharia de produção aqui na UFMG, a gente tem muito isso de visitar empresas, de pensar soluções para empresas ou para alguma atividade específica, e isso continuou com a pandemia. Isso foi adaptado, assim, ao invés de a gente visitar, fazia reuniões com os profissionais da área, alguma coisa assim, e foram legais, assim, foram experiências boas. Claro que tem perdas, né? Assim, há um prejuízo, mas eu acho que vale a experiência. Uma fase aí que é passageira, né? Vai voltar depois ao normal. Com certeza. Esse momento de pandemia, eu creio que todos os cursos, professores, instituições tiveram que fazer muitas adequações, né? Principalmente fazendo uso de ferramentas tecnológicas que, na verdade, não eram novas, mas não era para muitos o habitual. Uhum. E acho que o grande desafio, até ontem na palestra do professor David Gilbert, na sessão dos estudantes, a número 1, que foi ontem, aqui também no Cobenge, ele é um professor, se não me engano, americano, e ele comentava que o desafio no pós-pandemia, se tivermos o pós-pandemia,
é como haverá um equilíbrio, né, entre a gente ter o ensino como a gente havia acostumado e continuar fazendo uso dessa tecnologia, dessas novas metodologias, no sentido de melhorar a relação ensino-aprendizagem. E até já fica o convite, porque eu achei muito interessante a sessão dos estudantes ontem, e hoje a gente tem a continuidade. Às 14 horas tem a sessão estudante número 2, também aqui no nosso congresso aqui do Cobench. Aproveitando também para parabenizar, ontem eu pude assistir. Achei uma organização fantástica. O professor, ele falava inglês, mas a gente tinha o intérprete de forma automática, e depois também outras palestras teve nessa mesma metodologia, facilitando muito a comunicação. E agora uma pergunta com relação aos certificados. Teve um grupo aqui que não apresentou, e como é que fica com relação aos certificados? Eles receberão certificados de apresentação, nós receberemos. Está previsto para quando e se vai ter os anais do Congresso? Rodrigo, eu não tenho essa resposta para te dar, mas tem alguma informação aí, não sei se a Aline tem, se o Daniel tem, mas tem um prazo aí de 10 dias para receber o certificado. Eu acho que eu li alguma coisa assim, da participação. Vocês vão receber isso por e-mail, com certeza. Tá? Eu sei E que a presença, professor, Sim. Desculpa, acabei interrompendo. Pode falar. Eu sei que a presença ela está sendo verificada, não somos nós mesmos, né? Nem eu, nem o Malaquias, nem a Aline que estamos controlando, mas ela vai ser gerada uma lista de presença depois, mas isso de data para sair certificado teria que olhar mesmo com a organização do Congresso. Eu não sei se às vezes alguém já perguntou, pode responder, né? Mas qualquer coisa eu posso perguntar. Eu queria deixar uma sugestão também para vocês passarem para a organização. Eu vi que nos anais dos anos anteriores fica o texto lá, mas no texto no anal não tem o nome do autor, só tem aquele arquivo que a gente envia para revisão. Então, assim, fazer uma capa, né, para colocar o nome do autor, o DOI, colocar as coisas lá para ficar de mais fácil acesso, porque senão a pessoa vai ler o artigo e não vai nem saber quem que fez. Então, deixar isso é importante. O resumo não está lá, as palavras-chave, fazer essa capa para poder fechar. Bora esperar que seja corrigido isso em relação ao ano passado. Acredito que a organização percebeu essa. Muita gente deve ter reclamado, Marcos. Muita gente deve ter reclamado. Só o eu vou anotar isso aqui e estou enviando para o pessoal da coordenação. Tá? Com certeza. Mais algum comentário, mais alguma coisa para falar? Vamos torcer para voltar à normalidade aí o mais breve possível, até por conta das emoções. A gente precisa se emocionar mais, precisa se encontrar, se abraçar, falar, rir, brigar, xingar, fazer todas essas coisas que online fica meio sem graça. Verdade. Gente, eu vou agradecer em nome do Congresso a participação de vocês, que é muito importante, assim que a educação vai avançando, o ensino de engenharia vai avançando, com as experiências de cada um. É um processo lento, Mexer na educação é um processo lento, não se faz, não se mexe num período, talvez se faça em 1, 2, 3 gerações, se perseguirem a vontade de mudar. Não é uma geração que resolve a questão, mas vocês são novos e têm um caminho grande aí para fazer isso. A Aline, o Daniel, todo mundo aí muito novo. Eu vou ficar aqui sentado na minha cadeira só assistindo o que vocês estão fazendo daqui a pouco. Olha, a gente quer agradecer a todos vocês, então, pela participação. Aline, quer falar alguma coisa? Daniel, se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu queria agradecer, professor, a oportunidade, agradecer a todos e as suas palavras, eu faço coro a elas, né? Esse importante o engajamento de todos, o envolvimento aí dessa turma que traz no DNA essa paixão pela academia, pelo ensino. Então, cabe a nós que estamos aqui, né, fazer esse movimento, não desistir,
persistir, é um desafio, né? Mas a gente vê o movimento acontecer, mesmo que de forma lenta, o processo de reforma, de reconfiguração do ensino no Brasil, ele tem acontecido. Não na velocidade que a gente gostaria, mas ele tem acontecido. O que nos cabe é persistir, né? E seguir. Obrigado, Aline. Muito obrigado. Professor, fazer um comentário também. É, de fato, uma pena que a gente ainda esteja tendo que fazer os congressos online, né? Seria na UFMG esse ano, ia ser muito legal encontrar todo mundo lá. Até penso, sei exatamente qual auditório que a gente estaria agora, sabe? Então, ia ser um momento... Claro que é melhor, né? O encontro presencial, eu acredito que é melhor. Mas, então, eu agradeço também a oportunidade. Eu perguntei aqui sobre o certificado e a organização respondeu que vai ficar disponível na área restrita ao final do congresso. Ainda não responderam sobre prazo ou alguma coisa assim, mas que vai ficar lá, quando faz o login no congresso, né, vai aparecer lá. Eu imagino que seja por volta de 10 dias depois, porque é um prazo que eles deram para entregar o certificado dos coordenadores das sessões. Então, eu imagino que por volta dessa faixa também. Mas qualquer coisa, isso pode ser encaminhado por e-mail, que o pessoal vai responder oficialmente, né? Estou tentando dar uma resposta mais rápida para... Acho que foi o Rodrigo que perguntou. Ótimo, Daniel. Muito boa informação. Obrigado. Gente, a gente se despede então de vocês, agradecendo a participação. A gente agradece também a Marina aí, que deu suporte. A gente quase não sentiu, a gente não teve trabalho, porque ela estava trabalhando por trás, fazendo as coisas funcionar, por isso que ninguém reclamou, senão ela não estivesse trabalhando, podia estar dando alguma coisa errada. Então, obrigado também, Marina, pela tua contribuição. E todos vocês aí pelo Congresso, continuem participando aí, que tem muita coisa ainda para ver, para discutir e para motivar a gente, como a Aline falou, né? Vamos ficar motivados. Um bom dia para todos, então. Muito obrigado pela participação. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, bom dia. Um abraço. Obrigado, abraço a todos. Bom dia, pessoal. Obrigado. Até mais. Até mais. Obrigado, tchau, tchau. Até logo, até mais. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia.